Que bom que você está aqui para juntos podermos estudar a palavra de Deus. Que bom. Abra sua Bíblia. Êxodo capítulo 25. Nós iremos estudar um tema bem conhecido, mas muito importante para a nossa vida espiritual. Agradecemos a banda mais uma vez, a banda sinfônica do IASP. Desejamos que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Êxodo capítulo 25. Você que está em casa, abra sua Bíblia, acompanhe conosco também. Se você não tem uma Bíblia com você, pegue o seu celular, use de alguma forma, encontre aí a passagem e acompanhe conosco o estudo desta manhã. Êxodo capítulo 25. Sinceramente, nesta manhã eu estou muito emocionado, queridos. E eu gostaria de pedir perdão a vocês. Essa noite eu estive orando a Deus. Eu tive um encontro com Deus. E, na verdade, eu não me sinto nem em condições de estar pregando aqui hoje. E eu quero pedir perdão porque eu creio que eu deveria estar numa condição ainda melhor para falar sobre esse assunto. Mas talvez aquilo que eu for pregar aqui, e com certeza o é, seja aquilo que eu mais esteja precisando na minha vida. E por mais que eu tenha relutado em pregar isso aqui, é isso, exatamente esta mensagem que Deus pediu para eu poder pregar. Então, se em algum momento vocês perceberem que a emoção toma conta de mim, é porque Deus falou no meu coração. Deus tocou na minha vida nesta madrugada. Eu espero que Deus possa tocar em você também nesta manhã. Êxodo capítulo 25, verso 8 diz assim: E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Deus deu a orientação a Moisés de que ele deveria fazer um santuário, para que ele, Deus, pudesse habitar no meio do seu povo. Queridos, me impressiona e me causa um impacto muito grande saber que neste exato momento, nesta hora que estamos aqui, Deus está junto conosco para receber a nossa adoração. Deus, Ele tinha necessidade de estar com o seu povo. A Bíblia é clara em dizer que Deus, Ele tem uma expectativa em relação à nossa adoração. Ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Deus, Ele tem necessidade de se relacionar conosco. E Ele sabia que nós também teríamos necessidade, porque Ele nos criou assim, de termos comunhão com Ele, de nos relacionarmos com Ele, de adorá-lo. Então Deus, Ele sempre esteve com o seu povo. Deus sempre esteve conosco. Deus sempre esteve no início com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. A Bíblia diz que Eva e seu esposo sempre recebiam a visita de Deus no pôr do sol. Ellen White fala assim que quando o sol se punha, Deus se apresentava e Ele ia conversar com Adão e Eva alguns minutos, quem sabe algumas horas. Como é bom nós termos algumas conversas cruciais. Ontem foi uma delas. Eu tive o privilégio e a alegria de ter uma conversa crucial com uma pessoa que eu prezo muito, que eu tenho muito respeito. E essas conversas cruciais Deus tinha com Adão e Eva, sempre ao pôr do sol. E eles ficavam esperando aquele momento. Queridos, se nós nos dirigirmos a Deus, se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, esse Deus,
Ele vai vir ao nosso encontro, Ele vai estar conosco. Adão e Eva, eles andaram por muitas vezes no jardim com Deus. Mas não só Adão e Eva, também diz a Bíblia que Enoque andou com Deus. Há um texto na palavra de Deus que diz assim que Enoque, ele andou com Deus, e já não era mais, porque Deus o tomou para si. E ele desenvolveu uma intimidade tão grande com Deus, uma vida de santificação tão apropriada, tão real, que Deus, num determinado momento, numa tarde, quem sabe, eles estavam conversando, e aí Enoque estava falando para ele os seus sentimentos, quem sabe dizia assim: Senhor, como eu gostaria de ir com você para o céu, como eu gostaria de estar contigo, vivendo uma realidade que eu sempre ansiei, a minha vida toda foi pensando em estar contigo. E aí Jesus fala para ele assim, Deus fala para ele assim: Enoque, hoje eu tomei uma decisão, você tem sido tão meu amigo, você tem estado tão próximo de mim, você tem me buscado tanto, com tanta sinceridade de coração, que hoje eu decidi, eu vou te levar para minha casa. Imagine, queridos, agora Enoque vai para o céu, mas a Bíblia diz assim também que Noé, ele andou com Deus. Abra a Bíblia aí em Gênesis, no capítulo 6, veja só a expressão que a Bíblia usa, Gênesis capítulo 6, no verso 9, olha que coisa extraordinária. A Bíblia diz assim que um homem muito especial que viveu nessa terra aqui, ele tinha tanta intimidade com Deus, que ele foi considerado um homem justo. Será que pode haver alguém justo nessa terra? A Bíblia diz assim que esse homem, ele era justo, mas havia um segredo: esse homem andava com Deus, ele tinha intimidade com Deus. E a Bíblia diz assim, no verso 6, no capítulo 6, perdão, no verso 9, diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Mas não só Noé andava com Deus. Vejam só, como nós já estamos aí no livro de Gênesis, vamos para Gênesis capítulo 17. A Bíblia diz assim que os patriarcas também andavam com Deus. Abraão andava com Deus. E no capítulo 17, o verso 1 diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor Todo-Poderoso. E qual foi a orientação que Deus deu para ele, depois que ele estava com 99 anos? Anda na minha presença e ser perfeito. Irmãos, nesta noite, Deus falou ao meu coração. Foi como se Deus me dissesse assim: meu filho, você viveu a sua vida cristã durante todo esse tempo, você é um líder da igreja, você é um dos responsáveis pela vida espiritual da igreja. Anda comigo e seja perfeito. Quando eu percebi que Abraão, depois de 99 anos, precisava de uma admoestação de Deus, eu entendi que Deus também espera que cada um de nós, seja o pastor da igreja, seja um ancião da igreja, seja um líder da igreja, ou seja um membro que não seja líder da igreja, todos nós precisamos andar com Deus, porque se nós não andarmos com Deus, nós não vamos conseguir aquilo que nós pretendemos. A Bíblia diz que Deus sempre andou com o seu povo, mas é interessante, agora Deus resolve ir habitar com o seu povo. Deus resolve ir para morar junto com o seu povo. E ele então diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus queria estar junto com o povo. Deus queria sentir as dores do povo. Deus queria centralizar a adoração no santuário. Deus queria preservar a doutrina, queria preservar a sua identidade e a identidade do seu povo. E ele diz: me farão um santuário e lá eu vou habitar no meio de vocês. Mas Deus não queria simplesmente habitar entre eles. A Bíblia diz assim que o desejo de Deus era habitar neles,
vida no corpo, na alma deles. E esse privilégio o povo de Israel tinha, queridos. Imagine que privilégio nós temos. A cada sábado a gente vem aqui na igreja. A cada sábado nós entramos nessas portas e temos o privilégio de adorar a Deus. É o privilégio que nós temos. Mas todo privilégio requer uma grande responsabilidade. E por isso eu me sinto tão fraco, tão frágil nesta manhã. Porque Deus, Ele requer a nossa adoração. E se Ele é um Deus santo, aonde Ele está é santo. Essa igreja aqui é santa, porque Deus aqui habita. Deus habita em sua igreja. O santuário, o ritual do santuário era uma parábola do ministério, do plano da redenção, daquilo que Cristo faria pelo seu povo. Esta igreja, mal falada por alguns, criticada por outros, recebendo o preconceito de milhares de pessoas. Alguns falam mal da igreja, alguns falam mal dos pastores, alguns criticam os cristãos, mas esta igreja é a igreja de Deus aqui na terra. Mesmo que as pessoas critiquem, isso não vai mudar o valor da igreja aqui na terra. As pessoas falam mal do casamento, porque tudo aquilo que é bom e que é de Deus e que é santo, o inimigo procura falar mal, procura deturpar e desvirtuar. O inimigo diz que o casamento não é uma coisa boa, que é melhor se separar, ou muitas vezes é melhor nem se casar, porque o casamento é uma coisa para enganar os bobos, porque isso é tudo balela. É impossível você ser feliz com uma pessoa o tempo todo, a vida toda, porque o inimigo, ele quer criticar as coisas que são boas. Podem falar mal da igreja, podem falar mal dos pastores, podem falar mal daqueles que não seguem devidamente, mas uma coisa é fato: a igreja ela é de Deus. A igreja é de Deus e essa igreja vai triunfar, porque Deus assim o quer. Queridos, ter o Senhor habitando no acampamento é um privilégio para nós. Porém o privilégio traz responsabilidades, e se Deus é santo, Ele requer que as pessoas que estejam nesse lugar santo possam também se santificar hoje e agora. Ninguém pode sair daqui nesta manhã sem ter a certeza de que se santificou nesta manhã, que pediu perdão pelos seus pecados, que decidiu entregar a vida a Cristo, para que Cristo possa nos fortalecer, para que possamos estar dignos diante dEle. Esta frase foi do próprio Deus: e me farão um santuário. A transcendência é algo importante para a teologia. O ser humano, ele quer transcender. A palavra transcendência vem do latim, que significa ir subindo, atravessar, ultrapassar, transpor. Queridos, nós somos seres ordinários, como criaturas finitas que somos. Nós não conseguimos enxergar um palmo além do nosso limite. Mas Deus, Ele vem até nós. Se você for até Deus, Ele vai se achegar a você. A Bíblia diz claramente: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Se nós tomarmos essa decisão, se nós tivermos essa iniciativa de buscar a Deus, Ele vai se achegar a nós. Isso é promessa do próprio Deus. Deus não está chegando à nossa casa, Deus não está chegando em nosso trabalho, Deus não está nos tocando em nossa igreja, porque nós não temos buscado. E eu quero mais uma vez, eu quero pedir perdão para vocês, porque eu preciso buscar mais a Deus. Eu não sei se você tem essa sensação de que poderia buscar mais a Deus. A palavra santuário é uma palavra usada aqui no texto, mas existem várias palavras no hebraico que dão significado a essa moradia, a essa habitação de Deus junto conosco. Nós temos, por exemplo, a palavra ohel, que significa tenda. Ela aparece 200 vezes no Antigo Testamento. Isso prova que Deus quer fazer morada, Ele quer habitar, Ele quer estabelecer a sua tenda ao lado da tenda dos homens. 200 vezes somente a palavra tenda. A palavra Mishkan, residência, local de moradia, aparece 140 vezes. São vocábulos semelhantes. A palavra Sok
caverna, cobertura, tenda. A palavra sucar, que quer dizer cobertura, tenda, aparece na Bíblia. Há uma palavra, e essa palavra sucar quer dizer cabana. E na Bíblia aparece festa dos tabernáculos, festa das cabanas, festa das tendas. Mikdash, um local sagrado, e Mikdash significa santuário, um lugar santo, um lugar onde a gente pode ir para encontrar com Deus e experimentar uma relação criador-criatura, uma relação onde nós não podemos experimentar em outro lugar com tanta sublimidade como aqui na igreja. Deus estará com você em sua casa, Deus estará com você onde você for, no seu trabalho, mas quando você sai de casa, você abre mão de todos os seus compromissos, e você vem para a igreja, Deus te espera aqui, para lhe abençoar, e eu quero que você saia daqui, santificado e abençoado em nome de Jesus. Meu querido amigo, santuário era um lugar onde a presença de Deus poderia manifestar-se de modo especial. Deus foi o arquiteto do santuário. O santuário servia de lugar de encontro entre Deus e o homem. Deus estabeleceu não só o santuário, não só pediu para construir o santuário, mas Ele estabeleceu o sacerdócio. E o sacerdócio tinha uma incumbência, tinha que cuidar do povo de Deus. Os sacerdotes eram os representantes de Deus perante o povo. O sacerdote era um intercessor, ele intercedia pelo povo perante Deus. Era como se o sacerdote levasse o povo para Deus. E os profetas eram aqueles que traziam Deus para o povo. Eles recebiam a mensagem de Deus e traziam para o povo. Há um plano para a liderança da igreja, e quando eu falo de pastores, eu estou falando de liderança espiritual, e nós temos aqui os nossos anciãos da igreja, e nós precisamos nos consagrar cada vez mais, e eu tenho certeza absoluta, que Deus vai atuar em nosso favor, e por nosso intermédio, para abençoar a igreja. Os pastores da igreja são os anciãos. Não há diferença entre a minha ordenação como pastor e a dos anciãos. Os anciãos têm um compromisso tão grande como o meu, de levar a igreja a estar mais próxima de Jesus. Por isso, eu convido, eu apelo, para que todos nós como liderança possamos subir um degrau a mais, subir um pouco mais na montanha da vida espiritual. No tabernáculo estavam envolvidos alguns tipos. O primeiro deles, o santuário, tipificava a igreja. A igreja é o santuário de Deus. Deus está aqui, queridos. Quando Deus está num lugar, nós podemos sentir. Quando Deus está num lugar, milagres acontecem. E eu tenho certeza absoluta que, nesta manhã, muitos de nós sairemos daqui, com a vida transformada pelo poder do Espírito de Deus. Eu tenho certeza absoluta que milagres já estão acontecendo aqui nesta manhã. A igreja tipifica o santuário, mas também nós tipificamos o santuário. A Bíblia diz assim que nós somos santuários de Deus. O apóstolo Paulo diz assim que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Nós somos o santuário de Deus. Deus quer habitar em nós. Mas como Deus vai habitar em nós, se Ele é um Deus santo e nós não estamos santos ou santificados? Ninguém aqui será perfeito, com isenção de pecados, mas Deus nos dá condições de nos santificarmos a cada dia e buscarmos esse pão espiritual. O ritual do santuário revelava o ministério de Jesus. Quando você entrava no lugar, ali no pátio, você encontrava a bacia com água. Ali estava a água, simbolizando um aspecto do ministério de Cristo. Jesus, a água da vida. E se alguém tem sede, beba de graça da água da vida. Nesta manhã, queridos, se vocês estão sedentos, se há alguém aqui sedento da palavra, sedento da verdade, beba desta fonte cristalina que é Jesus. Logo assim, depois da pia, havia um altar, o altar do holocausto. Nesse altar, eles sacrificavam os cordeiros eram imolados. O pecador, ele dirigia-se ali ao altar, e antes de imolar o cordeiro, ele confessava o seu pecado sobre o cordeiro. O pecado era transferido do pecador
para o cordeiro, que é símbolo de Cristo. Ele era imolado e o sangue era colocado numa bacia, e o sumo sacerdote, ele pegava aquela bacia com o sangue do cordeiro imolado, o pecado que havia sido transferido para o altar de holocaustos, agora ia para uma vasilha, e o sumo sacerdote transferia os pecados simbolicamente para dentro do santuário, e dentro do santuário o sacerdote molhava os chifres do altar de incenso, transferindo os pecados simbolicamente para o santuário. E uma vez ao ano, no dia do juízo, no dia da expiação, se fazia um ritual onde os pecados eram eliminados do meio do povo de Deus. Quando entrava no lugar santo, do lado direito de quem entrava, estava uma mesa, ali estavam os pães da proposição, eram os pães da presença. Jesus, o pão da vida. Há alguém aqui faminto e sedento de Jesus? Talvez se eu falasse, há alguém aqui sedento da verdade, isso não soaria tão significativamente quanto eu dizer, há alguém aqui com sede de Jesus? Porque nós conhecemos a verdade, queridos. Todos nós conhecemos. Mas pode ser que mesmo conhecendo a verdade, haja alguém aqui que tenha sede de Cristo na vida. Jesus, o pão da vida. Os 12 pães da proposição representavam também as 12 tribos de Israel como significado secundário. Do outro lado estavam os castiçais, o candelabro, 7 lâmpadas que ficavam acesas o tempo todo. Jesus, a luz do mundo. Era um símbolo do Espírito Santo que estava constantemente na igreja. Se há um lugar que Deus opera poderosamente, é aqui na igreja, quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus. E você sabe o que eu estou falando? As lâmpadas ficavam o tempo todo acesas. Não havia nenhum momento em que se apagava aquela luz, aquela lâmpada. A presença do Espírito Santo, ela permeia a igreja e permeia os templos vivos que perambulam ou caminham pelo mundo. Jesus, a luz do mundo. Jesus também é o nosso intercessor. O altar de incenso era uma representatividade de um ministério de Cristo como sacerdote. E lá no lugar santíssimo havia o propiciatório. Ali o Shekinah se manifestava, a glória de Deus se manifestava. Ali estava a presença de Deus. As pessoas visualizavam a luz que vinha de lá de dentro. Deus de fato estava ali. A nação de Israel era uma nação privilegiada, porque era a única nação que tinha o seu Deus representado e de forma visível. Eles viam a luz, eles viam a glória de Deus. Queridos, Jesus, Ele está aqui. E se Jesus está aqui, esse lugar é santo. E se esse lugar é santo, nós precisamos nos santificar. Por que eu estou falando isso? Deus quer que busquemos um lugar mais elevado para adorar. Eu não sei como está a sua condição agora nesta manhã. Sei qual é a sua condição espiritual, mas eu lhe faço um apelo, um convite. E eu estou fazendo isso porque nesta madrugada eu tomei a minha decisão. Eu preciso. Não é nenhuma questão só de necessidade, é de sobrevivência. Eu preciso, como líder da igreja, eu preciso subir um pouco mais alto. Como está a sua vida hoje? A Bíblia fala que Moisés, ele subiu um pouco mais alto. E eu gostaria que você acompanhasse, porque talvez essa parte da Bíblia seja a parte mais importante da mensagem desta manhã. A Bíblia diz assim que Moisés subiu com mais 3 pessoas. E subiu com mais alguns. Vamos ver o que está registrado aí em Êxodo capítulo 24. E esse texto para mim, nesta madrugada, foi simplesmente extraordinário. Deus falou comigo aqui, queridos. Hoje, às 3:30 da manhã, Deus falou comigo. E eu não podia deixar de passar isso nesta manhã e compartilhar a bênção que Deus me deu. E eu gostaria de compartilhar com vocês Êxodo 24, verso 9. Olha o que diz a palavra de Deus. E subiram Moisés e Arão
e Nadab e Abiú. E com eles 70 dos anciãos de Israel. Isso me faz entender que a consagração, que a santificação tem que começar com os líderes. Moisés, Nadab, Abiú, Arão tiveram que tomar a iniciativa e conduzir o povo. Com eles foram 70 anciãos. E veja o que diz a Bíblia, verso 10. Capítulo 24 de Êxodo, verso 10. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Queridos, naquele dia que eles decidiram subir um pouco mais alto, eles viram a Deus. Moisés, os anciãos, os 74, viram a Deus. A Bíblia fala assim que ninguém jamais viu a Deus. Mas por que a Bíblia diz que eles viram a Deus? Na verdade, queridos, o que eles viram foi a glória de Deus. E diz a palavra de Deus que eles viram com uma claridade. E veja o que diz o verso 11. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Naquele tempo, quando eles tinham um encontro espiritual significativo, ou algum encontro importante, para afirmar a aliança que eles estavam fazendo, eles comiam juntos e firmavam um pacto, uma aliança. E naquele momento, quando eles perceberam e sentiram Deus, você não precisa ver, quando Deus se manifesta, você sabe que Ele está se manifestando. E eles sentiram a manifestação de Deus, viram a glória de Deus, e eles então firmaram uma aliança. Ah, meus queridos, mas o mais importante ainda não está aqui. A Bíblia diz assim no verso 13, que Moisés, ele andou um passo a mais que os anciãos. Veja o que diz a Bíblia no verso 13: levantou-se Moisés com quem? Com Josué, eram os líderes. Josué iria substituir Moisés. Moisés se levantou com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Fiquem aqui, essa é uma ordem de Deus, e eu vou subir com Josué. E eles subiram um pouco mais da montanha, e eles viram a glória de Deus. Mas veja só o que diz o verso 15: tendo Moisés subido, mais uma vez agora, Moisés deixa Josué, e aí agora ele sobe sozinho para o cume do monte. E a Bíblia diz assim: tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e uma nuvem o cobriu por 6 dias. 6 dias coberto pela nuvem. A nuvem era uma manifestação da presença de Deus, do cuidado de Deus, de que Ele estava com Moisés e com o seu povo. A Bíblia diz que a glória revestiu aquele lugar, a nuvem cobriu, e ao 7º dia, do meio da nuvem, a Bíblia diz assim que Deus chamou Moisés pelo nome. Ah, meus queridos, talvez haja alguém aqui que tenha clamado, tem alguém aqui talvez que tenha buscado o poder de Deus, a resposta de Deus, mas essa resposta não tem vindo. Talvez haja alguém aqui decepcionado com Deus, porque tem tentado vencer uma propensão na sua vida, um espinho na carne, e não está conseguindo. Talvez haja alguém aqui que já pediu a Deus para que realizar um sonho, e parece que cada vez que os dias se passam, fica mais distante esse sonho, e parece que Deus não está ouvindo, e você está se decepcionando cada vez mais. Talvez seja necessário você orar uma noite inteira, e a bênção só vai vir pela manhã cedo. Talvez seja necessário orar uma semana inteira, ou quem sabe 1 mês, ou quem sabe anos, e a bênção só vai vir depois de algum tempo. Mas isso não significa que Deus não esteja ouvindo você. Deus sabe a hora certa. Com 99 anos de idade, Deus disse para Abraão: Abraão,
anda na minha presença. Meus queridos, Ele chamou, diz a Bíblia, da nuvem, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Deus deu atenção a Moisés e disse: Moisés, vem aqui, eu tenho um plano para você. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas eu tenho certeza que se você se santificar nesta manhã, Deus vai poder cumprir o seu propósito na sua vida. Amigos queridos, Deus nos convida para sermos santos. Eu não vou me esquecer de algumas coisas que aconteceram comigo, e a conversa de ontem foi uma delas, com um grande amigo. Eu não vou me esquecer dessa noite, porque Deus me chamou pelo nome. Ele não disse assim: Elbert, não foi assim, não ouvi a sua voz, mas eu senti Ele perto de mim. Eu senti Ele trabalhando no meu coração. Eu senti Ele dizendo assim: filho, você não está se esforçando o suficiente. Você acha que algumas vezes pode andar sozinho, e você anda sozinho, e você tenta fazer as coisas, mas quanto mais você andar sozinho, mais distante você vai ficar de mim, e menos poder você vai ter, e eu não vou poder cumprir o meu propósito na sua vida. Anda comigo, filho. Eu entendi que eu sou um pobre, um miserável, um pecador, não tenho condições nenhuma de fazer aquilo para o qual eu fui chamado, mas esse é o meu chamado. Eu preciso subir a montanha, porque se eu não subir a montanha, queridos, eu tenho que subir a montanha para dizer como é a montanha. E eu tenho certeza que você tem subido a montanha também. Quantas vezes você tem subido a montanha? Deus sabe o que vai no seu coração. Deus sabe o seu sentimento real e sincero. Queridos, nesta manhã eu quero fazer um apelo para alguém que quer fazer um concerto com Deus. Eu quero fazer um apelo para alguém que sente necessidade de se santificar. Eu estou falando de um momento de emoção, não. Eu estou falando de um momento bem racional. Se você tem a necessidade de se santificar, talvez você já esteja vivendo uma experiência feliz com Deus e uma experiência espiritual em Cristo significativa. Não tem problema se você não quiser levantar, não é sinal de que você não queira ser santificado. Mas eu estou querendo agora convidar alguém que sente necessidade de santificar-se um pouco mais, de subir um pouco mais, essa montanha. Alguém aqui nesta manhã que gostaria de dizer assim: pastor, eu gostaria de me santificar mais ainda nesta manhã. Você gostaria, irmã? Pode ficar em pé, eu quero orar com você nesta manhã. Amém, louvado seja Deus. Alguém que gostaria de vir aqui à frente, dizendo assim: pastor, eu tenho tentado, eu tenho lutado, mas eu não tenho conseguido vencer as minhas batalhas espirituais, e me sinto indigno, me sinto pecador, não me sinto em condições de fazer o teu trabalho. Mas Senhor, me ajuda na minha fraqueza, me ajuda na minha dificuldade. Alguém aqui nesta manhã que gostaria de vir aqui à frente, dizer assim: pastor, eu tenho tentado, mas eu não estou conseguindo, eu preciso de um poder espiritual especial nesta manhã, para que Deus me ajude. Alguém gostaria de vir aqui? Alguém? Vem aqui à frente, eu quero orar por você nesta manhã. E eu gostaria que vocês orassem por mim, queridos. Eu quase não estou conseguindo ficar em pé aqui, porque eu preciso, como vocês, eu preciso muito. E se vocês me ajudarem e orando por mim, eu me comprometo em orar por vocês também, a cada dia. A Bíblia diz assim: orai uns pelos outros, confessai os vossos pecados e orai uns pelos outros, para seres perdoados dos vossos pecados. Eu preciso de perdão nesta manhã, se você precisa também. Eleve o seu pensamento a Deus, estenda a sua mão e toque as mãos de Jesus. Ore comigo. Ó Deus querido, eu te agradeço por esse privilégio de estarmos aqui no teu santuário.
Eu te agradeço, Senhor, porque eu tenho o privilégio de a cada sábado estar aqui na tua presença, para buscar o poder, a força espiritual, para continuar a luta, mantendo firme meu coração, a esperança. E cada um de nós que estamos aqui, temos essa alegria em nosso coração, porque sabemos que podemos contar com um Deus que nos ama. E agora, Senhor, muitos de nós nos levantamos, porque precisamos nos santificar. E há aqueles que precisam se santificar, mas não estão encontrando forças. Muitas vezes querem, desejam, mas não conseguem. Ó Deus, eu não tenho conseguido também subir a montanha. A vida está normal, as coisas estão acontecendo, eu estou vivendo a minha rotina da vida, mas eu não estou conseguindo subir a montanha um pouco mais alto. E eu sei que eu preciso, e todos nós que estamos aqui em pé sabemos que precisamos. Mas querido Pai, tenha misericórdia de nós e nos ajude, porque a única coisa que nós queremos em nossa vida é sermos templos vivos, onde o Senhor possa habitar em nosso coração, em nossa vida. E é por isso, Senhor, que humildemente nós nos entregamos a Ti, reconhecendo as nossas falhas e também reconhecendo a nossa destituição do Teu Espírito. Transforme a nossa vida, que o Senhor possa santificar este acampamento, este arraial, esse Israel espiritual, em nome de Jesus, querido Pai. É que nós te pedimos, amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe e que também nos dê a paz. Que o Senhor nos acompanhe